Existe um tipo de pessoa que some sem avisar. Sai das redes, para de responder, cancela tudo. E quase todo mundo pensa a mesma coisa sobre ela. Mas o que a ciência descobriu sobre esse comportamento vai te fazer repensar cada julgamento que você já fez. E talvez te fazer repensar você mesmo. Antes de chegar na parte que mais incomoda, e ela vai incomodar, você precisa entender o que acontece no cérebro dessa pessoa quando ela decide desaparecer. A neurociência descobriu algo perturbador. O cérebro humano processa a exclusão social na mesma região que processa a dor física. Não é metáfora, é fisiologia. Isso significa que ser ignorado, rejeitado ou não pertencer dói com a mesma intensidade que uma fratura. Agora pensa, se conexão dói assim quando é quebrada, o que acontece com quem foi quebrado repetidas vezes? Aqui está a primeira coisa que quase ninguém te conta. Isolamento quase nunca começa como rejeição ao mundo. Ele começa como resposta a um mundo que rejeitou primeiro. A pessoa não se fechou porque é fria, ela se fechou porque aprendeu que abrir machuca. Mas tem algo ainda mais invisível acontecendo. E é aqui que a maioria das pessoas erra feio o diagnóstico. Existe uma diferença enorme entre introversão e isolamento defensivo. O introvertido recarrega sozinho, mas continua querendo conexão. Já quem se isola por defesa não está buscando silêncio, está evitando o risco. O pensamento não é prefiro ficar só, é se eu me aproximar, vai doer de novo. É sobrevivência disfarçada de preferência. E tem um padrão que aparece em quase todos os casos. A pessoa tentou se abrir, foi invalidada. Tentou confiar, foi traída. Tentou se encaixar, foi ridicularizada. O cérebro não esquece isso. Ele cataloga como ameaça e passa a evitar o estímulo. Não é fraqueza, é inteligência adaptativa num ambiente que não era seguro. Existe também a exaustão emocional crônica. Quando o sistema nervoso passa tempo demais em alerta, interagir deixa de ser natural e vira custo. Responder mensagem fica pesado, manter conversa esgota. Não é arrogância, é o preço de um sistema nervoso que foi cobrado além da conta por tempo demais. Agora vem a parte que eu prometi no começo, a que vai incomodar. Nem todo isolamento é vítima. Existe isolamento como cura e isolamento como anestésico. Um reorganiza, o outro evita. E o cérebro não distingue os dois facilmente, porque conforto e estagnação têm gosto parecido. O paradoxo cruel é que quanto mais tempo isolado por medo de rejeição, mais enferrujam as habilidades sociais. E quanto mais enferrujam, maior o medo de voltar. O que começou como proteção vira armadilha. Mas aqui tem algo bonito que quase ninguém fala. Pessoas que se isolam profundamente, em geral observam profundamente. Elas desenvolvem mundos internos densos, criativos, analíticos. O silêncio de fora vira riqueza de dentro. O problema nunca foi a solidão, foi a dor não resolvida que a gerou. A pergunta certa não é por que essa pessoa se afastou, é o que aconteceu para ela acreditar que ficar sozinha é mais seguro do que se conectar. Porque ninguém nasce querendo se desconectar. Isso é aprendido. E o mesmo cérebro que aprendeu a se fechar pode aprender a se abrir, devagar, com segurança, com as pessoas certas. Por trás de quase todo isolamento existe algo simples e completamente humano. A pessoa só queria não se machucar mais. Se isso fez sentido para você, ou se você reconheceu alguém nesse texto, salva esse vídeo e manda para uma pessoa que precisa ver. Às vezes, o primeiro passo para alguém se abrir de novo é sentir que alguém tentou entender.